Então, bom dia. Nós ficamos um tempo sem programa, estava explicando. Eu tive uma gripe muito forte, né? Ponto de ter que ir ao hospital, tomar medicação na veia, tive que tomar corticoides. E foi uma semana bem complicada, porque eu trabalho com a minha voz, então eu tinha que economizar para poder trabalhar, né? Mesmo assim, trabalhei com muita dificuldade a semana toda, mas Deus é bom. Ele é o Jeová Rafá, né? Então, estou me sentindo já recuperada, não 100%, mas 98, 99%, e tenho certeza que vamos chegar a 100%. E, portanto, ficamos aí essa semana sem programa por conta disto, tá bom, gente? Mas essa semana estamos de volta, e eu senti falta, espero que vocês também tenham sentido. Eu gosto de começar o dia com vocês, espero que vocês também tenham esse bom costume, né? É tão bom, né? Quando a gente adquire bons hábitos. E quando um hábito ele é estabelecido, faz falta depois quando não temos na nossa vida, né? Eu espero que esse já seja um bom hábito, né, na vida de todos nós. Então vamos lá? Para você que está anotando, dentro do nosso programa de estudos, nós estamos em... Amém, Mi, que bom. Nós estamos em Mateus capítulo 14, tá? E nós estamos no versículo 24. Então, você está anotando aí. Anote Mateus capítulo 14, e nós estamos no versículo 24. Enquanto isso o que, gente? Eu quero te lembrar, até porque nós ficamos um tempo sem programa. Jesus perdeu o melhor amigo, o amigo do noivo, João Batista, cortaram a cabeça dele. E ele se retirou para poder viver o seu luto, né? Ele estava triste, ele precisava orar, ele precisava se recuperar. Foi um programa, inclusive, que eu disse, né? Você não pode, né? O Getsemane, o secreto é o lugar, né? De você sangrar, de você viver suas dores. O problema não é você ter dores, né? O problema é você não ir para o lugar certo tratar as suas dores, né? Então você precisa estar no lugar certo. Então muita gente às vezes sobe no altar sangrando, e isso não é ideal. O altar é lugar de saúde. A gente vai para o Getsemane sangrar, lá os anjos nos servem, né, os ministros, lá o Pai nos trata, e então nós voltamos para as multidões com saúde. E as multidões acharam Jesus, Jesus serviu as multidões, mas depois despediu todo mundo, inclusive os discípulos, e ele ficou sozinho, para um tempo de tratamento, um tempo de se restabelecer. Então, não há problema que você tenha um tempo para se recuperar, mas não deve fazer isso. Você não deve estar servindo sangrando, né? Durante muito tempo, eu sou pregadora itinerante, eu prego desde os 15 anos, estou com 40, então calcule o tempo de ministério pregando itinerantemente. Já não me lembro, se você me perguntar quantas igrejas você já conheceu, não dá para contabilizar. E quantas vezes, é triste, mas quantas vezes eu percebia que pessoas estavam sob o altar, em cima do altar sangrando, feridas, quebradas, pessoas ministrando, pregando, liderando igrejas até feridas. Não é bom que seja assim. Amém? Altar é lugar de saúde. Eu vou bater nessa tecla até o dia que morrer. Quem sabe eu escrevo um livro sobre isso. Altar é um lugar de saúde, né? Então vamos lá. E aí ele fica sozinho para viver esse luto, despede os discípulos. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da manhã, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E alguém vai dizer assim: poxa vida, eles eram discípulos de Jesus? Eram, eles eram discípulos de Jesus. Jesus, na sua natureza hipostática, né? O que é a natureza hipostática? Jesus, ele era plenamente homem, ele sentia fome, ele sentia dores, necessidades humanas,
E ele foi tentado em tudo como homem, e não pecou em nada, mas ele também era plenamente Deus. Então ele não perdeu as características da divindade. Uma delas era a onisciência. Então Jesus sabia o que ia acontecer. E ele podia ter dito: olha, vocês vão, mas por favor, não entrem no mar, porque se vocês entrarem no mar, vai vir uma vez. Hoje o mar não está para peixe, né? Hoje vai vir uma forte onda e vocês vão ser cometidos. Jesus podia ter prevenido e os livrado do vento forte, mas Jesus não os fez. E algumas pessoas acreditam que andar com Jesus é não viver ventos fortes. Algumas pessoas acreditam que andar com Jesus é ausência de ventos fortes. Ah, eu estou com Jesus, então eu não vou viver tempestades. Mas, na verdade, isso não é fato. Andar com Jesus é viver as tempestades. No entanto, a postura do seu coração, a forma como você vai viver essa tempestade é diferente do mundano, é diferente de alguém que não tem Jesus. Então, alguém que não tem Jesus, quando ele passa pela tempestade, ele desespera, ele grita, ele tem um susto, ele quer morrer, ele desespera, ele não aguenta, né? Ele perde a cabeça. Alguém que não tem Jesus, ele perde a esperança, mas você que está em Jesus, quando passa por uma tempestade, você fica mais crente ainda. Você anda sobre as águas, você dança sobre as águas, porque você sabe em quem tem crido. Então, nós conhecemos, na verdade, o caráter do verdadeiro discípulo não é no bom tempo, não é quando está tudo bem, não é no chão firme recebendo pães e peixes. O verdadeiro discípulo se manifesta no dia da tempestade, dentro da fornalha. Tem até uma canção assim: dentro da fornalha eu vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Então, é na tempestade que eu revelo quem sou. É na tempestade que as pessoas vão dizer: uai, você é diferente. Você não está aí no meio dessa tempestade dançando, cantando, né? Por que você não está desesperando? Por que você não está surtando? O que está acontecendo? Então, muitos acreditam que andar com Jesus é ausência de tempestade, mas não é, gente, não é. Nós teremos tempestades, teremos dores, viveremos ventos fortes. O que vai nos diferenciar dos demais é como enfrentamos as tempestades. E hoje eu quero falar desse como aqui no programa de hoje. Então vamos lá. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. Aí eu falo, eles nunca tinham vivido nada daquilo, viu medo, coragem, sou eu, tá tudo bem. Sou eu que vim ter com vocês no meio da tempestade. E é tão bom saber que no meio da nossa tempestade, Jesus está vindo ter com a gente em cima das águas, não é? Quando você tem esse conhecimento de quem Deus é, você sabe que não precisa desesperar, porque na maior tempestade há um Jesus vindo até você, caminhando sobre as águas. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, então ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde está. E Jesus respondeu: venha. Eu acho muito interessante a característica do Pedro. Mais ou menos assim: se o Senhor pode andar sobre as águas, eu também quero andar. Eu vejo muito, Jesus é o nosso irmão mais velho. É ou não é? Jesus é o nosso irmão mais velho. E eu vejo muito nesse Pedro, aqui em casa, o meu Pedro com o Davi, né? Eu tenho 3 filhos e a idade de Davi é muito próxima de Pedro. E Davi é o irmão mais velho. E principalmente agora, né, ele está ficando maiorzinho. E antigamente eu conseguia vesti-los iguais, né? A gente comprava as roupas iguais e eles achavam muito legal. Mas agora Davi está crescendo e ele não acha mais divertido vestir como o irmão. E toda vez que eu vou comprar uma roupa, o Pedro fica agoniado, porque ele quer, né? Ele ainda está nessa idade, né? O irmão não, mas ele tem 7, o irmão já está entrando ali na adolescência, então ele fica: ô mãe, meu irmão não quer comprar a mesma blusa que eu, ô mãe, eu quero, ou seja, eu quero estar como meu irmão, eu quero ser igual ao meu irmão.
tudo que o irmão faz, ele quer imitar, e Davi irrita com isso. Davi irrita, ele fala: mãe, meu irmão quer me imitar em tudo, tudo que eu faço, meu irmão quer fazer. E ao contrário de Davi que irrita, Jesus não. Jesus ele vai dizer lá em 1 Pedro 2:21, para isso Jesus veio, para que vocês o imitem, para ser exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Mas esse irmão mais velho, ele não apenas quer que você o imite o que ele fez. Antes dele subir, ele disse: você vai fazer coisas muito maiores que eu fiz. Então, se você me viu fazer alguma coisa na terra, faça com mais intensidade ainda. Me viu curar, cure ainda mais. Me viu pregar, pregue muito mais. Me viu ressuscitar, ressuscite muito mais. Me viu importar com o necessitado, faça isso muito mais. Me viu exemplo, faça isso muito mais. Esse irmão mais velho, ele tem prazer em ser copiado por você. Na verdade, discípulo de Jesus é exatamente isso, é sermos cópias autênticas do Senhor Jesus. A verdade, esse é o sonho do Pai para nós como igreja. O sonho do Pai é ter uma multidão de filhos cópia de Jesus, parecidos com Jesus. E Pedro, ele é esse Pedro que está olhando para o irmão mais velho andando no meio das águas e ele diz: eu também quero andar. Eu quero fazer esse trem que você está fazendo. Jesus é você mesmo. Ele diz: não tenho medo, coragem, sou eu. Não é fantasma, não. E Pedro está lá vendo Jesus em cima das águas e diz: eita, eu também quero fazer isso. Eu também quero viver esse milagre. Eu também quero andar sobre as águas. E nós precisamos ser assim. Você precisa acordar todos os dias e dizer: se Jesus fez, eu também quero fazer. E aí você tem que ouvir a voz de Jesus lá atrás dizendo: faz mais do que eu fiz, não faz o que eu fiz só não, faz obras maiores, faz algo maior, vá em lugares que eu não fui, pisa em lugares que eu não pisei, se manifeste em lugares que eu não me manifestei, faça mais, faça ainda mais do que eu fiz. Até porque o ministério de Jesus foi um ministério rápido, né? Foi um ministério muito rápido, o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, e nós vamos ter, em nome de Jesus, muito mais tempo para exercer o ministério que Jesus teve. Então, você tem que fazer ao menos 100 vezes mais do que o seu irmão mais velho fez. Nós temos um bom irmão mais velho, Jesus é o irmão mais velho, que é referência para nós, como filhos de um Pai Celestial. Então, se ele andou sobre as águas, não queira menos. Se no meio da tempestade, Jesus dança sobre as águas, caminha sobre as águas, não queira menos. Amém? Não queira menos. Não permita que o seu coração te assuste. Agora veja que esse é um texto de muitas coragens. Uma das coisas que Jesus mais dizia e manifestava aos discípulos é coragem, coragem, coragem. Um verdadeiro discípulo, ele precisa ser cheio de coragem. O medo, né, é uma característica que atrasa tudo que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, né? E se ele recua, a minha alma não tem prazer nele, né? O justo, ele vive pela fé. E se ele volta atrás, se ele desiste, a minha alma não tem prazer nele. Então, existe uma palavra que você precisa sempre dizer, todos os dias ao acordar: não desista, não desista. Eu achei lindo esses dias, eu estava lendo um livro, e um grande pregador que admiro, ele escreveu assim: olha, se você entrar no meu gabinete pastoral, você vai ver uma prateleira com muitos livros. E se você for lá, você vai perceber também que eu tenho um dicionário na minha prateleira. E nesse dicionário, se você for ler até a letra I, procurar a palavra impossível, você não vai achar lá essa palavra, porque eu arranquei essa palavra do meu dicionário. Não existe impossível no meu dicionário. E aí ele estava explicando. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Então, se essa palavra não existe no céu, também não existirá aqui na terra para mim. Uau! Eu falei: que coisa mais linda! É assim que devemos ser, né? Não há impossíveis para Deus. Você acredita nisso?
Aleluia! Não há impossíveis para Deus. Não desista, não desista, não desista, não desista. Essa é a palavra que eu estou liberando sobre você nessa segunda-feira. Não desista. Creia nas impossibilidades, creia naquilo que é aparentemente impossível, andar sobre as águas, mas com Jesus eu posso. Se Jesus está comigo, eu posso qualquer coisa. Eu posso qualquer coisa. Amém? Vamos lá. Então Pedro desceu do barco. E eu acredito que esse é o lugar onde a gente decide viver o milagre, quando a gente sai da nossa zona de conforto, ou da nossa comfort zone, quando você sai desse lugar onde você diz: chega, eu vou viver o meu milagre, eu não vou me amarrar a estas coisas, eu vou viver algo novo, e você decide sair desse lugar de conforto. Ontem, nossa igreja apostólica relevante, o Senhor me fez pregar em Êxodo capítulo 8, onde nós falávamos sobre Faraó e de como ele precisava expulsar as rãs do Egito. E quando Moisés perguntou a Faraó: que dia que você quer que eu tire as rãs? E ele disse: amanhã. Amanhã você tira. E quantas vezes nós estamos tendo esse tipo de atitude? Nós estamos prorrogando o nosso milagre porque é confortável, porque nos sentimos confortáveis, porque está cômodo, porque é algo que ainda afeta o nosso coração de alguma maneira. Mas nós precisamos fazer como Pedro, descer do barco e nos expor a um tempo de milagre. Amém? Deus tem um tempo de milagre para mim. Deus tem um tempo de milagre para você. Então Pedro desceu do barco. Gente, quantas pessoas vivem o milagre porque não estão dispostos a sair dessa zona de conforto? Quantas pessoas permitem que o medo os tire do milagre, os paralise frente ao milagre? Mas Pedro, ele decidiu colocar os pés para fora do barco e ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Gente, isso é cena de filme, né? Você já imaginou que coisa linda? Você andando sobre as águas? Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado, ele ficou assustado, ele ficou morrendo de medo. Então ele começou a afundar e ele gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Pastor, o que que mudou? Ele não estava vivendo milagre? Estava. O que que mudou? O foco. O foco, o lugar era o mesmo, era. A situação era a mesma, era. Jesus ainda estava lá? Estava. Por que que ele está afundando? O foco. A vista, a visão, aquilo que você olha. Algumas pessoas estão vivendo milagre. E daqui a pouco elas tiram os olhos do milagre e começam a olhar as dificuldades. E quando percebe, afundam. E existem pessoas que são como crentes ioiô. Quando você pensa que está em cima, está embaixo. Perdão, ainda não estou 100%, gente. Ainda falta os 2%. Ainda é um crente, sabe esses crentes ioiô? Quando você pensa assim, ó, tá em cima, não, tá lá embaixo da onda. Agora tá em cima, tá embaixo da onda. Tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo. Por quê, pastor? Porque eles não fixam os olhos em Jesus. Porque ora tá com os olhos em Jesus, ora tá com os olhos nas circunstâncias. Agora, você quer ser estável em suas emoções? Você quer ser estável na sua vida espiritual? Você quer estabilidade? Fixe os olhos em Jesus. Amém? Fixe os olhos em Jesus. Pastora, você não está vendo a tempestade? Eu estou vendo Jesus. Pastora, você está vendo o vento forte? Eu estou vendo Jesus. Por que que você não desanima? Porque eu estou vendo Jesus. Por que que você não vai parar? Porque eu estou olhando para Jesus. E quem olha para Jesus não desespera. Quem olha para Jesus não perde a paz. Quem olha para Jesus caminha firme e sabe
Quem é o galardoador daquilo que busca, ele sabe que com Jesus não tem que ter medo. Pedro, ele está andando sobre as águas, mas ele perde a visão, mas ele oscila, ele para de olhar para onde ele tem que olhar. E quando ele muda o foco, quando ele para de olhar para onde ele tem que olhar, no mesmo instante, ele vai afundar. E aí, no mesmo instante, Jesus também estende a mão e o segura. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus não vai deixar você afundar. Jesus, ele está ali, ele vai pegar você mesmo na sua falta de fé. E eu quero liberar isso sobre você. Você tem um Jesus fiel que não vai deixar você afundar, mesmo que você tome uma decisão equivocada. Amém? Mesmo que você tome uma decisão equivocada, o Senhor Jesus não deixará, não falhará com você e não deixará você afundar nessas ondas. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. E aí ele vai dizer: como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Por que você não continuou andando sobre as águas? Por que você não avançou? Por que você não continuou fixado os olhos em mim? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Agora, quando nós constatamos isso depois de um milagre, não tem nada de extraordinário. Extraordinário é quando você reconhece, de fato, o Senhor é o Filho de Deus diante do mar, andando sobre as águas, caminhando sobre as águas e vivendo o milagre. Depois de atravessar o mar, chegaram a um lugar chamado Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. E aí eles fizeram algo que precisam fazer com a igreja de Jesus. Quando viram Jesus, trouxeram os enfermos para que fossem curados. E suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto. E todos que tocavam Jesus eram curados. E eu quero terminar essa ministração falando exatamente isso. Todos que tocavam Jesus eram curados. Eles traziam a Deus os enfermos e todos eram curados. Pastora, você vai terminar aqui? Vou. E vou terminar te dizendo o seguinte: aqueles que vão até você precisam encontrar em você um lugar de cura. Você precisa ser um hospital onde Jesus pode contar. Pessoas feridas precisam encontrar em você a cura e a resposta nesse dia, nessa semana. Você precisa se manter em cima das ondas. Você precisa se manter fixando os seus olhos em Jesus para viver o sobrenatural. Deus tem algo sobrenatural para você como igreja. Deus tem algo sobrenatural para você como filho. Decida colocar os pés para fora desse barco, caminhar em cima das águas. Então as multidões te olharão e trarão até você os feridos, aqueles quebrados de coração, e você será usado por Deus. Todos que tocaram em Jesus eram curados. Todos que tocarem em você, direto ou indiretamente, mesmo que na borda, mesmo que passando por você, eles dirão: eu fui curado. Ah, foi um segundo, mas quando aquela pessoa passou por mim naquele consultório médico, nós fomos visitar o mesmo médico, ela foi curada. Olha, foi rápido, eu tive pouco contato com essa pessoa, mas aquela pessoa, ela foi usada por Deus e ela me curou. Nós precisamos ser curados para curar. Você precisa ser curada para curar, ser curado para curar. O Senhor Jesus, Ele está dizendo: você vai fazer coisas muito maiores que eu fiz. Se traziam os enfermos para Jesus curar, se Jesus tocava nos enfermos e eram curados, como igreja, nós não podemos querer fazer menos. Agora veja,
A igreja de Jesus precisa ser esse hospital. Não sei se você conhece a história de Catarina Kuhlman, que inclusive foi a mãe espiritual quem ganhou Ben-Hinn para Jesus. A Bíblia diz, a história conta que Catarina Kuhlman era uma mulher de cabelos ruivos, baixinha, ela vestia roupas brancas e ela era muito usada na cura. E ela cantava, e enquanto ela cantava, as pessoas aleijadas, paralíticos, levantavam as cadeiras de rodas, cegos tinham os olhos abertos, os ouvidos das pessoas abriam e grandes milagres aconteciam. Então, pessoas vinham de muitas cidades, de cidades distantes, às vezes viajavam horas e horas e horas, e era um lugar muito frio, era um lugar muito gelado. E aquela multidão se apertava na frente da igreja para poder ter a certeza que quando os portões da igreja se abrissem, haveria um lugar para eles lá dentro, porque eles queriam viver a cura. E aí, quando os portões se abriam, parecia uma maratona. As pessoas corriam para dentro da igreja em busca de um lugar. E nessa multidão estava no Benihim, né? Um dos avivalistas que viveu por essa terra, um grande avivalista. E aí abriram-se os portões, entravam, e a Catarina Kuhlman começava a cantar, né? E ela dizia, e ela cantava Aleluia, Aleluia. E quando ela começava a cantar, paralíticos levantavam cadeiras de rodas, cegos viam, milagres e milagres aconteciam, pessoas entregavam sua vida a Jesus. Pastora, e qual era a diferença da Catarina Kuhlman para nós? Catarina Kuhlman tinha uma vida de oração muito intensa, muito intensa. Esses grandes avivalistas não oravam menos que 6 horas por dia. Eles tinham uma disciplina cristã muito grande. 4 horas da manhã, enquanto todos dormiam, eles colocavam os joelhos ao chão e buscavam o Espírito Santo. Mas nós, como igreja, muitas vezes é difícil dobrarmos os joelhos por 15 minutos. O que mudou, pastora? Os milagres ainda estão disponíveis para a igreja? Ainda estão. Ainda tem. A unção de Catarina Kuhlman ainda pode ser derramada sobre o nosso tempo. Não só a unção que estava sobre ela, mas uma dupla porção desse Espírito, como foi com Elias para Eliseu. Deus ainda está procurando homens e mulheres que, como Pedro, se manifestavam. Depois você vai ver, Pedro, ele era tão assim com Jesus, Jesus era o irmão mais velho de Pedro, né? Veja, trouxeram os enfermos para que fossem curados, tocavam, eram curados. E aí, deixa eu te contar um segredo. Eles queriam tocar na borda do manto para serem curados, certo? E aí, Pedro, esse irmão mais velho que diz assim: Jesus, se é o Senhor, eu também quero fazer estranho. O Senhor faz, eu também quero fazer. Depois, quando a gente chegar lá em Atos e começar a ver a vida de Pedro, faziam o mesmo com Pedro. Porque ele olhou para Jesus e disse: se Jesus curou, eu quero curar também. Começaram a trazer os enfermos para Pedro curar. Aliás, colocavam os enfermos à beira do caminho. Eles tentavam pensar aonde Pedro vai passar, porque a sombra do Pedro não precisava nem tocar na orla do manto. E o que é isso? Obras ainda maiores. Obras ainda maiores. A Bíblia diz que a sombra do Pedro curava os enfermos. Imagine as pessoas procurando aonde ele vai passar, aonde ela vai passar. E a sombra, quando Pedro passava, as pessoas eram
imediatamente curadas das suas doenças, das suas enfermidades. Quando nós, como discípulos de Jesus, passarmos a cumprir, de fato, a visão de sermos cópias de Jesus, quando nós nos tornarmos cópias autênticas de Jesus, quando nós abrirmos mão, como preguei ontem, das rãs que nos impedem de viver o ministério que deveríamos ter, o tempo de oração que deveríamos ter, quando nós vivermos a plenitude do Evangelho de Jesus, então as nossas igrejas serão pequenas para as almas que o Senhor virá. Então, pessoas virão de outras cidades distantes e ficarão horas e horas na porta das nossas igrejas, esperando os portões se abrirem, porque eles sabem que lá dentro tem um cristão, um discípulo autêntico de Jesus, alguém que carrega em si a cura. E essa palavra para vocês, essa palavra para mim, essa palavra é um despertar. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, você deve ser alguém para onde as pessoas levarão os feridos. Eles colocarão os feridos aos teus pés e dirão: eu sei que você tem a resposta. Eu reconheço em você um agente de cura, um agente de milagre. Que o Senhor, nesse dia, transforme a sua vida ministerial e faça da sua vida ministerial uma potência, que você seja um agente de cura para todos aqueles que estiverem perto de você, que aonde você for, você possa curar, e que o Senhor Jesus te coloque como a Catarina, Kuhlman, Benihim, tantos homens de Deus, de joelhos, para que você seja cheio do Espírito, para que você possa servir as multidões. Jesus, qual era o segredo de Jesus, o secreto? Jesus orava. Agora eu pergunto para você, se Jesus, como Filho de Deus, não abria a mão do secreto, estava de joelhos, quiçá eu, quiçá você, precisamos ter uma vida constante de oração. Uma vida de 10, 15 minutos de oração não fará você viver esses grandes milagres. Você precisa ter uma prática de oração diária, de horas de oração. Você precisa querer entrar dentro de um quarto e ficar lá dentro, em constante oração, recebendo o Espírito Santo e vivendo algo incrível com Jesus. Pastora, mas que hora que eu vou fazer isso? Na madrugada. Na madrugada. Levanta 4 horas da manhã e fica aí até começar o expediente. 4, 5, 6, 7, vai trabalhar, você orou 3 horas. Meu Deus, quando você sair para esse trabalho, meu Pai, o que Deus fará? Que o Senhor te abençoe e que você potencialize a sua vida de oração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã. E nós queremos fazer como Pedro. Nós queremos imitar o Senhor como nosso irmão mais velho. E se o Senhor andou sobre as águas, nós também queremos andar. Se o Senhor curou, nós também queremos curar. Se o Senhor libertou, nós também queremos libertar. Se o Senhor salvou as multidões, nós também queremos salvar. Nós não queremos fazer menos do que o Senhor fez. Nós amamos o Senhor. E nós queremos o seu modelo para nós. Nós queremos ser como o Senhor é. Nos torne semelhantes a Ti. E se o Senhor não saiu do secreto, nós também não queremos sair. Não permita que as rãs nos tiram desse lugar de secreto. Nos leva para o secreto contigo. Nos leva para esse lugar onde só o Pai, onde só eu e você, onde só nós podemos nos manifestar. Esse lugar onde o Senhor trata o nosso caráter. Esse lugar onde o Senhor gera a sua natureza em nós. Esse lugar onde somos transformados e somos modelados para parecer contigo. Nos leve a esse lugar, Jesus, nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, amanhã nós vamos começar
Mateus capítulo 14. Ih, gente, então peraí, acho que eu falei para vocês que a gente estava em Mateus 14 lá em cima, né? Então, refazendo aí a rota, ó, nós estamos no 13. Terminei o 13 hoje com vocês, tá bom? Então, hoje nós vimos o Mateus 13, 24, e amanhã é que nós vamos ver Mateus 14, tá bom? Então, até lá, um beijo, nos vemos.